Hegel, filósofo alemão, viveu no final do século XVIII, início do século XIX, é considerado o principal representante do idealismo alemão. Foi um pensador que elaborou um sistema bastante complexo e bastante completo de filosofia, falando sobre história, sobre direito, sobre estética e vários outros temas. Do ponto de vista político, foi um pensador bastante conservador e até em certa medida reacionário. Hegel tinha algumas críticas ao idealismo kantiano. Uma dessas críticas era contra a ideia de que a coisa em si, de Kant, era um conceito, uma noção importante para se pensar no conhecimento, nos limites do conhecimento, para se pensar em como o ser humano opera esse processo de compreender, de sentir, de pensar a realidade. Para o Hegel, falar de coisa em si como algo que está além das capacidades humanas de conhecer, isso para ele era criar uma abstração que não tinha significado, que não tinha utilidade nenhuma. Para o Hegel, se estava na consciência, existia. Não tinha aquela distinção tão importante no Kant entre o pensamento e o objeto que está sendo pensado. Para o Hegel, tanto o objeto quanto o pensamento sobre o objeto são aspectos diferentes de uma realidade só, que ele vai chamar de espírito, do espírito absoluto, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouco. Outra crítica que o Hegel tinha a respeito do pensamento do Kant era aquela ideia de que a estrutura da experiência, do pensamento, do entendimento, da sensibilidade seriam, na visão kantiana, estruturas fixas que não mudariam ao longo da história. Para o Hegel, tanto o mundo quanto a nossa estrutura para conhecer e para pensar o mundo, as duas coisas são historicamente construídas, mudam historicamente. Então, todas essas coisas se transformam. A consciência, a nossa capacidade de conhecer a realidade, é um processo dialético que está em mudança, em progresso, em constante evolução. Diante disso, qual seria então o papel da filosofia para o Hegel? Para que serve a filosofia? A filosofia, qual é a função dela? Para o Hegel, a principal tarefa da filosofia é explicar e interpretar a realidade. A filosofia para o Hegel não tem aquele caráter de imaginação e utópico, de tentar imaginar o que deveria ser, o dever ser. Para o Hegel, a racionalidade já estava dentro da realidade, então a realidade já é racional por si mesma. Não faz sentido tentar adicionar racionalidade a uma realidade que já é racional. Então, a tarefa da filosofia é extrair o conteúdo racional da realidade, não acrescentar racionalidade a ela. Na sua obra Princípios da Filosofia do Direito, Hegel traz essa questão da filosofia como ferramenta de explicação e de compreensão da realidade. Ele vai dizer que a filosofia chega atrasada, ela chega tarde. Como pensamento sobre a realidade, ela vai surgir depois que a realidade já está pronta, já tá acabada. Então, aquela imagem da coruja da deusa Atenas, da coruja de Minerva, que sobrevoava os campos de batalha depois que as batalhas já tinham acontecido, para depois voltar e dar os relatórios para a deusa Atenas, que é a coruja, né? A coruja de Minerva tinha essa função. Nesse paralelo, a filosofia é capaz de pensar uma realidade, mas uma realidade que já está encerrada, que já terminou o seu processo, que já aconteceu. Então, o processo está pronto e acabado, a filosofia vem pensar depois. Por isso que ele vai dizer que ela sempre chega tarde demais. E essa realidade que a filosofia tenta explicar e tenta compreender e que é dotada de racionalidade, como é essa realidade? Qual é a estrutura da realidade? Para o Hegel, o que constitui a realidade é um devir dialético. Devir, aquela expressão que existe dentro da filosofia, né, desde a antiguidade, que é um conceito que trata da mudança, da transformação da realidade de uma coisa em outra, e dialético também, que é algo que remonta à filosofia antiga, que é essa noção de que existem dois princípios, dois logos, duas racionalidades em relação, em conflito, eventualmente,
e que esse conflito, essa relação entre razões diferentes, entre princípios distintos, isso faz com que a realidade seja do jeito que ela é, molda a realidade, que transforma a realidade. A realidade é transformada, na visão do Hegel, por uma lei universal que tem 3 momentos. E ao passar por esses 3 momentos, a realidade se transforma. Então, para tentar entender como a realidade se transforma, é preciso entender essas etapas, essas fases pelas quais as coisas passam. Para mudar, para se transformar no oposto dela, as coisas se transformam em seus opostos e depois, num terceiro momento, chega a uma síntese que traz algo daquele momento original, mas também se transformou. O vir a ser, na visão do Hegel, é então um processo de dentro para fora, não algo que vem de fora para dentro. O vir a ser é intrínseco, é um movimento que se dá ao longo do tempo, ao longo da história, de dentro para fora. E o ser humano está nessa história, então por isso que tudo que diz respeito ao ser humano é histórico. O primeiro momento dessas 3 etapas era chamado pelo Hegel de tese, um dado momento que você observa uma situação, alguma coisa, é a afirmação, a coisa nela mesma, o início desse processo de transformação. E a tese carrega dentro dela elementos que são opostos a ela mesma, que são diferentes. Um exemplo possível é pensar numa semente. A semente traz dentro de si coisas que não são semente, né? A semente vai se tornar uma planta e a planta não é a semente. Em termos sociais, políticos, a gente pode pensar num regime de opressão e ali dentro existe um desejo muito grande por liberdade, por terminar com aquela opressão. O momento seguinte, Hegel chamava de antítese, como o próprio nome já traz, é o oposto da tese, é uma antitese. É a negação do primeiro momento, que é o momento da tese. É um estado de passagem, um estado transitório, um momento intermediário entre a primeira situação, né, o primeiro estágio, que é a tese, e o último, que vai ser a síntese. Dentro desse nosso exemplo, o broto que surge a partir da semente é a negação da semente, porque não existe semente mais. Quando surge o broto, a semente deixou de existir, ao mesmo tempo que o broto já estava dentro da semente. Um momento de grande gozo de liberdade, né, de término daquelas instituições opressoras e uma liberdade até exacerbada, seria a antítese de um regime político, por exemplo, opressivo, que tolhia justamente as liberdades, mas que já estavam ali dentro do regime opressivo, porque você só tem opressão se você tem algo para reprimir, no caso ali as liberdades individuais. A síntese é o terceiro momento, é a reafirmação com algumas mudanças, né? O que a coisa vai ser no final do processo. Cada estado da realidade, cada ser se encontra a cada instante numa situação contraditória. Dentro das teses existem antíteses, o que lembra um pouco o pensamento do Heráclito, né? Que afirmava que cada ser existindo realizava a unidade de 2 contrários, a harmonia de 2 contrários. Nas ilustrações que a gente está usando, a árvore é a síntese. A tese é a semente, dentro dela ela traz a sua negação, né, porque ela vai deixar de ser semente, já tem um pouquinho de árvore lá também, e aí surge o broto, que é a negação da semente, e por fim a árvore, que traz alguns elementos da semente, traz alguns elementos do broto, vai gerar por sua vez novas sementes, assim por diante. E naquele exemplo mais político e social que a gente está dando, se por um lado a tese seria um momento mais de opressão, de negação dos direitos, né? Só deveres, e a antítese seria só direitos, nenhum dever, liberdade plena, a lei representaria a síntese desses 2 momentos anteriores com direitos e deveres de maneira equilibrada. A realidade, então, que funciona nessa dinâmica de tese, antítese e síntese, para o Hegel, a realidade ela já traz dentro de si toda uma racionalidade. Na verdade, a realidade já é a racionalidade. O real é racional, o racional é real, nas palavras dele. Então, a razão não é uma abstração, não é uma utopia, não é uma imaginação, um dever ser. Ela é a própria estrutura da realidade. Então, a racionalidade é a própria estrutura da realidade. Tudo que existe
tem uma razão necessária para existir. Se existe, tem um motivo, tem uma razão para ser. Tudo que tem uma razão para ser, existe. Não existe causa, acaso, sorte nessa visão do Hegel. Tudo que acontece tem uma razão de ser. Assim, o mundo não é um monte caótico de substâncias, de seres, mas é um desdobramento, uma reverberação progressiva de uma racionalidade, que Hegel vai chamar de absoluto, espírito absoluto, ideia, razão, Deus, ele vai dar vários nomes, que é a estrutura subjacente da realidade e vai se expressar de formas diferentes em seres diferentes. Então, na natureza, nos animais e tal, o espírito absoluto vai se expressar de uma maneira inconsciente. Os animais e a própria natureza não se reconhecem, não sabem que sabem as coisas, etc. E de uma forma consciente no ser humano. O ser humano sabe que pensa. E toda a finalidade desse processo histórico, dialético, de transformação é o desenvolvimento da consciência, é a unidade completa entre a razão subjetiva, a razão dos indivíduos, né, dos seres humanos, e a razão objetiva, que é a razão do todo, a razão da realidade. Esse encontro, essa harmonização entre essas racionalidades. Esse para Hegel é o fim da história, né? A finalidade do processo de transformação da história. Em Hegel, então, a racionalidade ela ganha um status de realidade mesmo. Então, ele vai dizer que é contrário àquelas noções de que a racionalidade seria fantasiosa, que a racionalidade não traz nada de realidade, e se contrapõe também aquelas noções de que as ideias e que o que está na racionalidade é perfeito demais e por isso estaria completamente desconectado da realidade. E seria também tão perfeito que essa racionalidade seria tão perfeita que seria impossível à mente humana alcançar, atingir uma compreensão dessa racionalidade. Para o Hegel, não. Para o Hegel, a racionalidade é real, a realidade é racional. Para compreender, então, a realidade, né, a realidade histórica, essa realidade que está em processo, é preciso sempre contextualizar os eventos. Olhar os eventos isolados, isso vai fazer com que o processo não faça sentido. Então, a tese sozinha não faz sentido, assim como a antítese sozinha e a síntese sozinha, em nenhum momento isolado faz sentido. As partes elas só vão fazer sentido se você as coloca em contexto, as coloca com a totalidade no pano de fundo para contextualizar os eventos. Assim que Hegel afirmava que era possível compreender o processo histórico. Como a gente havia dito, o espírito absoluto ele se expressa de forma inconsciente na natureza e de forma consciente no ser humano. Então, a consciência ela vai se aperfeiçoando até chegar à consciência subjetiva, né? A consciência do ser humano, essa consciência que ainda não é plena, mas que vai ser, ela vai se aperfeiçoando até chegar ao espírito absoluto, a compreender a racionalidade da realidade. Então, aquilo que é apenas vida, na visão do Hegel, né? A expressão inconsciente do espírito absoluto, ou seja, a natureza, e vai chegar àquilo que tem existência como espírito, né? Da consciência individual para a consciência dos grupos. Então, a história do universo, a história da realidade é isso, é um sistema de estágios, tese, antítese, síntese, que vão surgindo uns dos outros, que vão se contrapondo uns aos outros, cada um deles sendo resultado, sendo causado, né, e tendo sua razão de ser no estágio imediatamente anterior. Isso tudo caminhando para um progresso do desenvolvimento da consciência até que a consciência do ser humano atinja o espírito absoluto.